porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui para adorar o Teu nome. Já temos feito através dos cânticos, das leituras da Tua palavra que fizemos, das orações, e agora queremos, ó Pai, Te pedir que fales conosco por meio da Tua palavra. Usa-me, ó Deus, este vaso imperfeito, muitas vezes incapaz, pecador, mas desejoso de que a Tua glória seja manifestada. Ilumine, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração, para recebermos a Tua palavra nesse instante, e que ela seja proclamada com fidelidade, e dessa maneira nós abriguemos o Teu ensino na nossa mente, no nosso coração, para vivermos conforme a Tua vontade. É a oração que nós fazemos no nome de Cristo. Amém. O tema sofrimento, ele é muito intenso nesta carta de 2 Coríntios. Aparece constantemente. Paulo afirma na carta que enfrentou muitos sofrimentos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E essa experiência de enfrentar sofrimentos era uma experiência que autenticava o seu ministério, que tornava o seu ministério verdadeiro. Ele afirma isso em algumas passagens aqui na carta, mas de modo especial, eu separei os versículos 4 e 5 do capítulo 6, que diz assim, Paulo dizendo: em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Ele se recomendando como ministro de Deus, e ele vai dizer o motivo na sequência: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então, ele coloca o sofrimento como algo que autenticava o seu ministério. Porém, os seus acusadores, aqueles que buscavam desacreditá-lo como apóstolo, como ministro de Jesus Cristo, como servo de Deus, eles lançavam esta dúvida: como pode um servo de Deus sofrer tanto? Como pode um servo de Deus sofrer tanto? Às vezes esta dúvida paira no nosso coração e na nossa mente. Deus, por que isso acontece comigo? Por que esse sofrimento? Até quando eu sofrerei desta forma? Essa dúvida, por vezes, paira na nossa mente e no nosso coração. E refletindo sobre isso, eu me recordei do salmista. É por isso que nós nos identificamos com o livro de Salmos, porque o salmista, ele
expõe, ele registra, não é, através das suas orações, através das suas afirmações, experiências que nós temos. E o salmista diz assim no Salmo 13: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás o rosto de mim? Ele fala como se o Senhor o tivesse abandonado na dificuldade, no sofrimento, na dor. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me. Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos. Ele está com os olhos sem luz, está desanimado. Ilumina os meus olhos. Para que eu não durma o sono da morte. E ele continua falando da sua dificuldade. Então, por vezes, paira no nosso coração esta dúvida. Por quê? Até quando, Senhor? Por que isso sobre mim? Mas uma coisa nós temos que reconhecer: as Escrituras, elas não são ingênuas em relação à realidade do sofrimento, em relação à realidade do nosso sofrimento. Porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tribulações. Mas Jesus nos dá uma esperança: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o sofrimento é uma realidade, os sofrimentos são uma realidade. Nesta manhã eu não quero falar sobre causa ou causas do sofrimento, sobre os propósitos de passarmos pelo sofrimento. A finalidade nesta manhã é falarmos sobre como enfrentá-lo, como lidar com o sofrimento. E nesta passagem que nós lemos das Escrituras, 2 Coríntios 1, 8 a 11, Paulo nos apresenta algumas exortações, conselhos importantes, orientações importantes que nós devemos levar em conta para enfrentar o sofrimento. A primeira dessas exortações que Paulo faz na passagem é o que está no versículo 8. Acompanhe aí na sua Bíblia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não ignorem a tribulação. Ou falando de forma positiva, reconheçam a sua realidade, considerem a sua existência. Eu, sinceramente, tenho dificuldade com pessoas que negam a realidade e propagam ideias simplistas ligadas à conversão à fé cristã. Pessoas que afirmam que após crermos em Jesus, a nossa vida muda de uma tal forma que nós vamos experimentar uma felicidade completa nesta vida. Uma felicidade completa nesta vida. Que haverá harmonia nos nossos relacionamentos. O casal cristão é como aquele casal 20, né? Quando eu falo isso, as pessoas já associam a minha idade, né? Muitos devem se lembrar desse seriado, Casal 20, né? Casal perfeito, né? O cristão é assim, tem que ser assim. A família do cristão tem que ser a família daquela propaganda da Margarida Doriana, todos lá reunidos, tomando café da manhã, passando Doriana, uma harmonia entre marido e mulher, pais e filhos, tudo certinho, né? Eu tenho dificuldade com pessoas que afirmam essas realidades simplistas, ligadas
à nossa conversão, ligadas à nossa vida cristã. Por isso eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele é muito sincero, quando ele faz esse alerta verdadeiro, acerca da realidade do sofrimento. Não ignoreis a tribulação, a natureza da tribulação. E muitas vezes essa tribulação, essa aflição, o sofrimento virá sobre a nossa vida de forma intensa, ele diz aqui, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos, ficamos perdidos. Ele dá inclusive o exemplo que isso sobreveio na vida dele, na Ásia, né? Da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Muitos intérpretes associam essa menção à experiência de Paulo em Éfeso, em Atos capítulo 19. Paulo, lá em Éfeso, tinha um ministério muito bem sucedido. Ele pregou por 2 anos na escola de Tirano. O texto bíblico afirma que muitos habitantes da Ásia tiveram a oportunidade de ouvir da palavra de Deus por intermédio do seu ministério lá na Ásia. As coisas iam muito bem, pessoas eram curadas, espíritos malignos eram expulsos das pessoas. Diz o texto bíblico que muitos praticantes de artes mágicas colocaram seus livros para queimar em praça pública. O ministério estava sendo abençoado, mas eis que irrompe uma perseguição, iniciada por um ourives chamado Demétrio, porque ele confeccionava, ele fazia nichos de uma deusa com letra minúscula chamada Diana. Nichos, estatuetas, amuletos, né, de Diana. Aqueles nichos, aquelas estatuetas, aqueles amuletos estavam perdendo valor no mercado, porque os efésios estavam se convertendo ao cristianismo, estavam deixando de adorar a deusa Diana, da mitologia romana, deusa da caça, da lua, estavam deixando. Então, ele acusa o apóstolo Paulo de estar desviando os efésios da crença em Diana, da deusa Diana, e rompe uma tremenda perseguição. E Paulo ele fugiu, os irmãos ajudaram, ele fugiu de Éfeso. Mas quando fala aqui do seu sofrimento, eu fico imaginando a dor que ele sentiu de deixar naquele momento aquilo que estava acontecendo em Éfeso. O evangelho estava florescendo, as pessoas se convertendo, e ele teve que deixar tudo para trás e fugir. É uma dor tremenda quando você tem uma expectativa muito alta e de repente tudo cai por água abaixo. E a ponto de ele chamar inclusive os presbíteros de Éfeso para se encontrarem com ele em Mileto para dar instruções para aqueles presbíteros. Porque ele deixou tudo, foi embora, fugiu. As tribulações são realidade na vida do cristão, da cristã, e por vezes elas são bem intensas. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: vistam-se da armadura de Deus para enfrentarem o dia mau. Vistam-se da armadura de Deus. Quando nós estudamos os elementos da armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, nós vamos ver que essa armadura está relacionada a Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo em nosso favor, o preço que Ele pagou na cruz para nos salvar. Nós precisamos nos vestir desta armadura da graça de Deus e dos meios de graça que Jesus Cristo nos disponibiliza, que são a sua palavra e a oração, para enfrentarmos o dia mau, diz o apóstolo Paulo. E alguns dizem que esse dia mau não era um dia de 24 horas, mas era um período de tribulação muito forte. Não ignoreis a realidade do sofrimento. Primeira exortação. Segunda exortação: confie em Deus. Veja aí versículo 9 e 10. Contudo,
já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Paulo usa uma expressão aqui muito interessante, ele diz aqui no início do versículo 9, já tivemos a sentença de morte. Em nós mesmos já tivemos a sentença de morte. Paulo está usando uma expressão jurídica, sentença de morte. É uma sentença proferida por um juiz. E ele diz que sobre nós pesa uma sentença de morte. Sobre o que Paulo está falando? Sobre nós pesa uma sentença de morte para que não confiemos em nós mesmos. Que sentença de morte é essa? É a sentença de morte do velho homem. Aquele homem ou aquela mulher que existia em nós quando andávamos sem Cristo. Mas em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram. Eis que se fizeram novas. Nós temos uma sentença de morte sobre nós, aquele velho homem com os seus desejos, com as suas vontades. Agora o novo homem se refaz em Cristo. Esse novo homem que não busca simplesmente que os seus desejos prevaleçam, mas sim que a vontade de Deus, por meio da sua palavra, prevaleça na sua vida. Tivemos em nós essa sentença de morte, para que as coisas do velho homem, da velha natureza, morram, e para que nós andemos em novidade de vida com Jesus, uma nova vida que se refaz segundo a imagem de Cristo, conforme o caráter de Cristo. Nós já tivemos essa sentença de morte, para nós não confiarmos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscita os mortos, nele é que nós devemos confiar. O fato é que no momento da dor, por vezes, o nosso coração nos estimula a buscar compensações para enfrentar o sofrimento. Então muitos, no momento da dor, encontram refúgio, encontram alguma compensação no vício, na bebida, na droga. Alguns encontram compensação no momento da dificuldade na pornografia. Alguns na infidelidade conjugal. Alguns na desonestidade, porque não querem perder dinheiro. Não. No momento do sofrimento, eu sei que é difícil entregar-se a Deus. E nós temos exemplos e mais exemplos da dificuldade que é quando as coisas não vão bem. Quando Abraão estava na terra prometida e houve fome na terra prometida. Deus disse a Abraão para ele ficar na terra prometida, mas houve fome. A Bíblia não diz se ele consultou Deus. Ele saiu da terra prometida e foi para o Egito. E chegando no Egito, ele disse para Faraó que a mulher dele era sua irmã, por medo de morrer. Nós somos assim. Muitas vezes é difícil confiarmos em Deus. Nós confiamos na nossa habilidade, nós confiamos no dinheiro, confiamos no emprego que nós temos, confiamos na nossa saúde. Todas essas coisas são importantes, mas a nossa confiança, em primeiro lugar, tem que ser posta em Deus, porque Paulo diz: Ele nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos.
Deus libertou Paulo da morte na Ásia e em tantas outras situações Deus o libertou da morte. Porém, chegou um momento que Deus não livrou Paulo da morte. Ele foi decapitado por Nero. E aqui é um ensinamento muito importante para a nossa vida. Deus libertou Paulo até que não libertou mais. Deus libertou Moisés da ira de Faraó, do exército dos egípcios, da murmuração dos israelitas no deserto, mas disse para Moisés: você não vai entrar na terra prometida. E muitos podem dizer assim: poxa, mas depois de tudo que Moisés fez, mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso descanso, o descanso de Moisés não seria a terra prometida de Canaã, seria o descanso eterno, e nisso ele é vitorioso, ele foi vitorioso, e nós também. O nosso descanso não estará neste mundo caído, o nosso descanso é um descanso eterno, comunhão com Deus eternamente, novo céu e nova terra, onde reina a justiça e a paz, que Ele prepara para nós. Deus nos livra, há uma frase interessante, que eu anotei aqui: Deus nos livra e continuará nos livrando nesta vida, até que, por fim, desta vida, Ele nos livra e continuará nos livrando nesta vida, até que por fim desta vida. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque as coisas desta vida passam. Devemos nos envolver, somos sempre estimulados pela palavra de Deus a nos envolver com tudo que Deus coloca em nossas mãos, sermos bênção na família, bênção no trabalho, bênção no estudo, bênção na igreja. Mas a nossa confiança está em Deus e o nosso descanso não é neste mundo caído. Por fim, a última exortação. Essa exortação não está na palavra, mas no versículo exatamente, não está. Não aparece aqui um verbo no imperativo, como aparece nos versículos anteriores. Não me ignoreis na natureza da tribulação. Confie em Deus, são imperativos, mas no verso 11, Paulo valoriza algo que os coríntios fizeram por ele, reconhece a importância disso, que os coríntios oraram por ele, enquanto ele enfrentava essas dificuldades. Então, nós, à luz do valor que Paulo dá à oração, nós podemos aprender que para enfrentar a tribulação, nós também precisamos ser pessoas de oração. Veja o que diz o versículo 11: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ele enfatiza: ajudando-nos também vós, com as vossas orações em nosso favor. Paulo é agradecido pelas orações dos irmãos. E eu gosto, meditando, estudando aqui as palavras desta passagem, essa palavra aqui no versículo 11, ajudando-nos com as vossas orações. Essa palavra ajudar, ela é derivada de uma palavra grega que é mais conhecida nossa, ergon, trabalho. A gente às vezes ouve falar de ergonomia, uma ciência que estuda aquilo que é possível ser feito no ambiente de trabalho para que o funcionário desenvolva bem a sua atividade laboral. Então, ergonomia é algo ligado ao trabalho. E a palavra ajudando deriva de ergon, de trabalho, o que significa, o que pressupõe que a oração é um trabalho. A oração, ela exige dedicação. A oração é um serviço, é labuta.
Às vezes alguns pensam, quem ora é porque não tem o que fazer. Não é verdade. A oração está vinculada, é trabalho de oração. Por isso que em relação à oração, se diz ministério de oração. Ministério é serviço. Grupo de pessoas na igreja que oram. O grupo que ora em favor da igreja. Ministério de oração. E é interessante, né? Paulo, ele apresenta aqui um ciclo virtuoso, porque ele diz assim: vocês oraram por mim, Deus me livrou. Isso redunda em louvor e ação de graças. É o que diz o versículo 11. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos, pela vida de vocês, sejam dadas graças a nosso respeito, né? Porque Deus livrou pelo benefício que nos foi concedido, por meio de muitos. Esse é um ciclo virtuoso, né? Nós oramos, Deus livra, e quando nós recebemos a notícia do livramento, nós rendemos glórias a Deus, nós louvamos o nome de Deus, e oramos mais ainda. Renova seu ciclo, a nossa motivação para continuar orando. Mas e quando a resposta de Deus à nossa oração não é de livramento? Há uns meses atrás, o período que eu mais orei na minha vida, para que Deus recuperasse a saúde dos meus pais. Eu orava de manhã com a minha esposa, eu estava trabalhando, o pensamento vinha na vida deles, eu orava várias vezes durante o trabalho. Eu saía do trabalho, eu ia fazer caminhada, eu estava orando: Deus, tem misericórdia, atua. Morre minha mãe, morre meu pai 6 dias depois. E aí, qual vai ser a reação? Tem que ser a mesma, de ação de graças, de louvor, porque a nossa fé não é fundamentada no atendimento das nossas vontades. A nossa fé é fundamentada no relacionamento com Deus. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa lá do trabalho, e ela sempre me provoca, né? E ela estava falando dos milagres. Não, eu acredito quando Deus realiza milagres. Eu falei para ela: olha, eu confio, eu sei que Deus é poderoso para fazer milagres. Lá no período dos apóstolos, ele fazia mais milagres, porque por meio disso ele autenticava o ministério dos apóstolos, que lançaram o fundamento da igreja, que registraram as escrituras que hoje nós temos. Mas Deus, ele tem poder ainda claro, ele tem poder, e quando ele quer, ele cura as pessoas, mas muitas vezes não cura. E eu disse para ela: olha, a fé verdadeira, ela não é fundamentada em milagres. A fé verdadeira é fundamentada na verdade da palavra de Deus. Por vezes Deus responde negativamente às nossas orações. Nem é muito saudável alguém ficar sempre atendendo tudo aquilo que a gente pede. Mima demais. Quando você fala não para o seu filho, aí, peraí, às vezes é necessário, para que ele amadureça. Deus faz isso conosco também. E apesar desse paradoxo, da dor da partida dos meus pais, eu experimentei juntamente uma alegria que eu nunca havia sentido antes, pelo consolo de Deus. Sejamos pessoas de oração, para cultivarmos o relacionamento com Deus. É assim que se cultiva: oração e palavra. A oração faz parte da identidade do cristão. Quando Paulo perdeu a visão no caminho de Damasco, Deus chamou Ananias para orar, impor as mãos e ele recuperar a visão. E disse: Ananias, vai
na casa de fulano de tal. Lá você vai encontrar uma pessoa que estará orando. Foi assim que Ananias identificou Saulo naquela época, para orar por ele, pôr as mãos e ele recuperar a visão. Jesus Cristo foi uma pessoa de oração. Antes de escolher os seus discípulos, ele orou. Na oração sacerdotal, Jesus ora por nós, pelos seus discípulos, para que o Pai guardasse os seus discípulos. No Getsêmani, antes da cruz, Jesus orou para que o Pai o auxiliasse a fazer a sua vontade. Há muitos relatos de oração de Cristo no Novo Testamento, nos Evangelhos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós também devemos cultivar uma vida de oração. O apóstolo Paulo, ele falando aos Tessalonicenses, ele diz 3 verdades importantes. Ele diz assim: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. O 18 ele diz: tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Versículo 18, 5,18 de 1 Tessalonicenses. E no 5,17 ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração revela a submissão, revela a dependência, revela a comunhão. 3 exortações para lidarmos com o sofrimento. O sofrimento é uma realidade. Não ignorem as tribulações. Confiem em Deus, no Deus que ressuscita os mortos. Sejam pessoas de oração. Que Deus aplique a sua palavra na nossa vida. Em nome de Cristo. Amém.